Vamos estar implementando agora então o botão de dislike e de like e o botão para fechar o modal de detalhes daquele usuário. Aqui dentro de detalhe, view controle, vamos estar criando var dislike button. Ele vai ser do tipo UI button. Vamos estar iniciando ele com ícone footer. O nome a gente vai estar passando ícone dislike. Vamos estar criando aqui também um para o nosso like button, do tipo UI button. Vamos estar iniciando ele também com ícone footer, passando ícone like como referência. E vamos estar criando uma função para a gente estar adicionando esses botões na nossa view. Então aqui vai ficar func adicionar footer. Ele vai ser uma função. E dentro dessa função vamos estar fazendo a implementação desse botão. Let stack view é igual a uma UI stack view. Vamos estar passando aqui dentro como referência os nossos botões. Aqui vamos colocar uma UI view na frente para ele não ficar grudado aqui no início. Vamos estar passando o nosso botão de dislike button, vírgula, like button, vírgula, UI view também uma view no final, para ele não ficar colado aqui no final da nossa tela. Essa stack view vai ter então uma distribution ponto equal center para ele ficar centralizado conforme especificações do nosso layout. E agora vamos estar adicionando essa stack view dentro da nossa view. View.add subview stack view e vamos estar criando o auto layout dessa stack view. Preencher. Vamos estar passando como referência. Na parte de cima vamos estar passando new, nenhuma referência, ele vai ficar alinhado na parte de baixo. Na parte da esquerda vai ser view.ladyAction, na direita vai ser view.trailyAction e embaixo vai ser view.bottomaction. E vamos estar passando um page também para ele não ficar colado na parte de baixo. Em cima vai ser 0, nas laterais 16, embaixo 34 e na lateral 16. Então aqui embaixo basta a gente fazer o que? Chamar a nossa função que vai estar adicionando os botões. Self.adicionar footer e vamos estar executando. Então agora clicando sobre o nosso usuário, já conseguimos ver os nossos botões. Porém ele está ficando em cima da tela, então ele tem que ficar mais ou menos assim quando a gente arrastar. Dentro da nossa collection view, vamos estar aplicando um espaçamento embaixo para ele finalizar dessa forma. Então aqui vai ficar collection view.content inside. Então a gente vai estar criando aqui UI edge. Vamos estar passando os valores para ele em cima 0, na lateral 0, embaixo 134 e na outra lateral 0. Executando novamente. Quando a gente agora fazer a rolagem, já conseguimos fazer o espaçamento na parte de baixo. Com os botões já implementados, vamos estar implementando agora a função de dislike e de like, se ele clicar aqui para estar aplicando na nossa página anterior. Então aqui embaixo vamos começar criando a nossa função de dislike, object func dislike clique. Então quando o usuário clicar no botão de dislike, nós vamos estar chamando essa função. Print dislike clique. Vamos criar uma também para o nosso like clique. Então aqui vai ficar like clique, passando like clique. Então agora onde a gente adiciona os nossos botões, vamos estar implementando dislike button.add target para a gente poder adicionar a ação. Self, o selector vai ser selector e a função que a gente acabou de criar. Dislike clique, passando touch up inside. Vamos fazer o mesmo também para o like. Like button.add target self, o selector vai ser selector, like clique. Também vai ser do tipo touch up inside. Então quando o usuário clicar e soltar o clique, ele vai estar chamando aquelas funções, executando para a gente poder visualizar se vai estar chamando certo. Clicando sobre o ícone de dislike, ele chamou a função de dislike. Clicando sobre o like, ele chamou a função de like. Vamos estar criando aqui em cima a nossa função que vai fazer o nosso callback do like ou dislike. Var callback.
ele vai ser uma função que vai retornar void, então ele não vai retornar nada, porém ele vai ser do tipo opcional. Então vamos estar colando aqui dentro, e aqui ele vai, dentro da nossa função, ele vai estar executando um tipo usuário, opcional, e vai ter também uma ação, se vai ser like, dislike ou super like. Aqui embaixo então, já podemos fazer a chamada daquela função self.callback, opcional, passando o nosso usuário como argumento, self.usuário, e a ação vai ser ação.dislike. Vamos fazer o mesmo aqui para a parte do like, porém passando a ação de like, self.callback, do tipo opcional, então está passando self.usuário, e a ação vai ser de like. E agora precisamos fechar o nosso modal quando o usuário clicar em dislike ou like. Vamos estar criando aqui object func voltar clique. Então, quando o usuário clicar, essa mesma função vai ser chamada quando o usuário clicar no nosso botão para fechar o modal, ou então quando ele clicar em dislike e like. Self.dismiss, para ele estar fechando o modal de forma animada e o completo igual a new. Vamos estar executando. Então, agora se a gente já clicar no botão de dislike e like, ele já deve aplicar a nossa lógica e fechar o nosso modal. Clicando em dislike, ele não fechou. Por quê? Porque aqui a gente não chamou a nossa função de voltar. Self.voltar clique. O mesmo fazer para a parte do like, executando novamente. Então agora quando a gente clicar em dislike ou like, ele já vai fechar o nosso modal e executar o nosso callback. Clicando em dislike, ele fechou. Se a gente clicar em like, também fechou. Então vamos implementar a lógica de like e dislike também vindo do visualizar. Aqui dentro de Combine View Controller, dentro de visualizar detalhe, vamos estar implementando a lógica do nosso callback. Então vai ser detalhes view controller ponto callback é igual a nossa função arrowFunction. Aqui a gente vai receber como parâmetro nosso usuário e uma vírgula e uma ação para a gente saber qual que é o tipo, se é like ou dislike em. Aqui já não está colocando dispect query, para ele não travar a thread principal, ponto main, ponto async after. Vamos estar aplicando um delay, ponto no mais 0.5, que é o tempo que ele leva para estar fechando o nosso modal, e vamos estar executando a nossa função de like ou dislike. Então vai ficar aqui dentro if ação for igual a ponto dislike, ele vai estar aplicando self.dislike clique. Se não, ele vai estar aplicando self.like clique. Vamos estar executando para ver se está funcionando. Executando o nosso simulador, clicando sobre a parte de dislike, ele vai fechar e vai dar o dislike. Clicando na parte de like, ele vai fechar o modal e vai aplicar o like. Vamos aplicar mais um like aqui. Nesse aqui a gente sabe que combina, então vou clicar aqui e vou dar o like para a gente poder visualizar. Então, funcionou a nossa lógica.